Meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estaremos tratando nessa pré-aula a respeito da lição da classe dos jovens. Esse primeiro trimestre, os jovens, eles iniciarão estudando o Evangelho de João, dando ênfase, em 7 lições, são 13 mais 7, vão falar sobre os sinais realizados por Cristo, onde esses sinais eles vão demonstrar a sua deidade, a sua natureza divina, revelando assim a sua espiritualidade, a sua pessoa. O Evangelho de João, ele é o 4º evangelho escrito. E quando ele é revelado, é escrito por João, a comunidade cristã que estava em Éfeso. João, um caso aqui, é o apóstolo, irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu. Nesse período, provavelmente, todos os outros apóstolos já haviam sido martirizados, João é o único que é preservado do martírio e acaba falecendo, de velhice, e não passa por esse processo aí doloroso, do sacrifício, embora ele tenha sofrido muito diante dos adversários da obra de Deus, daqueles que queriam impedir que o evangelho fosse propagado. Então João ele escreve cerca de 30 anos depois que já estavam escritos os sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os 3 primeiros: Mateus, Marcos e Lucas. Embora os 3 primeiros evangelistas eles apresentam uma certa semelhança nos escritos, mas vamos ver que eles têm uma visão, uma ênfase diferente no propósito da qual eles estão escrevendo. Mateus, ele era um dos apóstolos, dos discípulos de Jesus que vão se tornar apóstolos, aqueles que são enviados. Ele era coletor de impostos. E nós vamos ver que o seu evangelho escrito, ele é um evangelho que mostra o caráter profético da pessoa de Jesus. Mateus ele escreve para judeus, então ele trabalha muito no aspecto mostrando que Jesus ele é o descendente de Davi, aquele que é o herdeiro do trono, que tem direito a ascender o trono. E também relaciona o que com a pessoa, com a aliança abraâmica, da qual nós vamos ver que todas as famílias da terra elas seriam abençoadas através do descendente de Abraão. E nós vamos ver que Mateus ele trabalha centrado na pessoa de Cristo, mostrando esses 2 lados relacionados à aliança davídica e aliança abraâmica. Marcos, que era sobrinho de Barnabé, quando ele escreve o evangelho que leva o seu nome, nós vamos ver que ele se atém mais ao caráter prático do evangelho, mostrando os atos poderosos ali de Jesus como servo poderoso, ele vai usar essa questão dinâmica, essa ação, ele se preocupa mais com os atos do que com essa questão do ensino. Escreve
aos romanos. Então os romanos eles gostavam muito dessa questão de atos heróicos, de batalhas, de vencer. Então ele dá ênfase nesse caráter, né, dinâmico de Cristo, de curar os enfermos, libertar os oprimidos, né, o servo poderoso que veio que resgatar os homens, aqueles que se perderam. Lucas, ele foi escrito pessoalmente para um grego, né, de nome Teófilo. Então ele mostra mais a parte histórica ali da pessoa de Jesus, dando muita ênfase na questão da humanidade de Cristo, destacando o aspecto ali histórico do Messias. E por que João escreve seu evangelho, já que havia 3 outros escritos? Nós vamos ver que o evangelho de João ele é diferente dos demais, porque João ele vai escrever aos cristãos, ele vai apresentar o lado espiritual de Cristo, ele vai se preocupar mais com revelar o que é a sua divindade, a sua deidade. Jesus Cristo, embora fosse homem, ele é 100% Deus. Então João ele dá ênfase nessa visão, porque nos dias de João estava surgindo que muitas heresias, né, filosóficas, havia muitas seitas heréticas. Então João ele vai escrever para combater esses ensinamentos, né, dos gnósticos, né, aqueles que buscavam a revelação por um conhecimento, né? Gnós vem de conhecimento, e nós vamos ver que João vai se contrapor a essas heresias que estavam surgindo naquele tempo. Então, o Evangelho de João é o mais espiritual e mais profundo dos 4, mostrando que Jesus ele é Deus, embora se encarnasse e se fizesse homem e vivesse entre nós. É importante que nós vamos entender que no tempo que João escreve, está surgindo que muitas heresias, né? Quando a gente fala gnóstico, eles têm várias vertentes. Entre eles tinha a própria filosofia grega dizendo que a matéria para nada servia, que a matéria era má. Logo, Cristo, né, os defensores dessa heresia, dizendo que Cristo não veio num corpo de carne e osso como o nosso. Então, ele não tinha um corpo de carne e osso. Então, ele não poderia habitar num corpo de carne e osso porque a matéria é má, a matéria é ruim. Logo, né, não seria verdade que Jesus Cristo veio em carne, mas existia uma casta espiritual a que eles vão falar. Havia outras alas também dizendo que Deus não tinha contato com os homens, mas havia algumas emanações, né, para que o homem chegasse ao conhecimento da verdade. Então Deus se revelava através de mediadores, e Cristo era um desses mediadores. Na verdade, eles achavam essa ala, dizendo que Cristo não era da mesma substância que o Pai, mas era um ser criado. Então nós vamos ver que esse pensamento ele vai acabar sendo propagado ainda em nossos dias por uma seita que diz que Jesus é o arcanjo Miguel, que Jesus é a primeira criação de Deus, né? Embora nós não vamos tratar bem, porque ali em Colossenses nós vamos ver que Paulo ele vai ali trabalhar contra esse tipo de heresia, mas são muitos fatos que estão surgindo, da qual João ele precisa orientar e advertir a igreja a respeito dessas verdades. Então, João, ele traz o que? Um tratado teológico, né? Demonstrando ali que Jesus verdadeiramente é Deus e verdadeiramente foi um homem, 100% Deus, 100% homem.
Embora sendo Deus, como homem, ele não usa o que? As suas prerrogativas divinas, né? Mas ele vence ali na sua essência, ali na sua própria carne, com a ajuda do Espírito Santo, ele vence o poder do pecado, ele vence a morte, e nós vamos ver que ele acaba ressurgindo ao terceiro dia, ali trazendo vitória e esperança para que todos aqueles que nele crêem não pereça, não pereça. Então João, ele não foi somente um evangelista, mas foi um grande apologista, né? Apologista, defensor o quê? Da fé. E nós vamos ver que nós vamos estudar nesse trimestre, ele vai trabalhar, ele não mostra muitos milagres, mas os milagres que ele vai evidenciar, 7 milagres que ele vai trazer, vai demonstrar o que? A divindade de Cristo, a sua supremacia, né? A sua autoridade, o seu lado divino, né? Quando ele realiza esses sinais. Então o Evangelho de João traz o que? Uma riqueza doutrinária muito grande, porque nós vamos ver muitas verdades profundas, elas sendo anunciada, sendo revelada ali por João. Nós vamos ver que João, através do Evangelho de João, nós vamos ver que João fala do novo nascimento, da regeneração. Nós vamos ver que João, ele traz ali, né, a pessoa maravilhosa e bendita do Espírito Santo, aquele que convenceria o que? O homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Que o Espírito Santo era o outro consolador igual a Cristo que viria para estar ali junto com os discípulos para o ajudarem a realizarem a obra que Cristo havia ali estabelecido para que eles fizessem. Então, quando nós encontramos o Evangelho de João, nós vamos ver que João, ele começa a dar ênfase, dizendo, né, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós vamos ver aqui, para aqueles que diziam que Cristo era um ser criado, nós vamos ver que João, ele já dá ênfase dizendo, no princípio, ele já existia, ele é eterno. Nós vamos ver que uma comparação de Apocalipse com o Evangelho de João começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ver aqui que quando ele inicia fala, no princípio era o verbo. Então, e o verbo era Deus. Ele não se tornou, ele já era. Porque alguns vão dizer lá na frente que Cristo, ele se torna Deus após a ressurreição, após vencer a morte. Ele se torna Deus, mas João está dizendo não. No princípio, ele já existia, então ele é eterno. Mostra o que? A sua eternidade. Mostra a sua igualdade, né? O Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus e ele estava com Deus. E nós vamos ver que ele vai dar ênfase, né? Dizendo no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por ele. Então, João já começa o seu relato demonstrando que a eternidade do Verbo, mostrando a sua soberania, o seu poder, né? Ele criou todas as coisas, ele já existia, então desfazendo todas essas heresias que estavam surgindo ali naquele tempo. Então João vai trabalhar dentro dessas verdades centrais do Evangelho, que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo é todo-poderoso. Então nós vamos ver que os atributos relacionados a Deus, a sua natureza, o seu caráter, nós vamos encontrar em Cristo. Deus é eterno, Cristo é eterno. Deus é todo-poderoso, Cristo é todo-poderoso.
Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Cristo sabe todas as coisas. Embora ele não use as suas prerrogativas divinas para vencer diante da missão que ele veio para efetuar a redenção para toda a humanidade. Cristo relacionado, né? Ele vai dizer aqui Cristo no Antigo Testamento. Então, tudo que estava no Antigo Testamento apontava para a pessoa bendita de Jesus. Jesus Cristo é o centro de todas as Escrituras, de toda a Bíblia. O Antigo Testamento, ele aponta para Jesus e todas as profecias convergem-se em Cristo. Desde Gênesis até o livro de Malaquias, tudo está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, todas as profecias convergem e cumprem-se neles. Algumas outras vão se cumprir lá na frente, né? Que é o milênio, é quando Jesus reinará e se colocará sobre o trono de Davi. Então, os sinais que João vai demonstrar vai ter esse propósito, né, de mostrar, né, que os sinais que, embora Jesus fosse homem, mas os sinais que ele fazia, os sinais que ele operava, era algo, né, verdadeiramente incomum. É o que Nicodemos, quando ele encontra com Jesus, nós vamos ver, né, os grandes sermões cristológicos, quando Jesus encontra ali com Nicodemos, nós vamos ver quando Jesus encontra ali com a samaritana, né, nós vamos ver que Jesus, ele vai ali trazer alguns sermões escatológicos e nós também vamos encontrar as grandes declarações do próprio Cristo, né? O grande eu sou. Nós vamos ver que as grandes verdades Jesus vai declarar: eu sou o caminho, né? Eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, né? E sou a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira, né? Então nós vamos ver que muitas verdades elas estão ali apresentadas no Evangelho de João, revelando que a deidade de Cristo, que ele é o doador da vida, ele é o garantidor da eternidade. Todas as coisas foram criadas por ele e está sustentada por ele. Então esse primeiro ano será um ano de muito ensinamento maravilhoso para você que quer aprender. Aqui nós estaremos fazendo os resumos, mas aos domingos nós estaremos ali com várias salas ali na nossa igreja, né? Esperamos ali estarmos ali junto com você presencialmente para estarmos estudando, estarmos aprendendo as verdades da Escritura Sagrada. Então, que Deus te abençoe, Deus te dê graça. Até uma nova oportunidade. Deus assim nos permitindo. Fique na paz.